Olá, como estão todos? Tudo bem? Começando mais uma escola dominical. Hoje nós vamos tratar de um tema de absoluta importância no cristianismo, que é: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, o maior que habita o menor. Quem é o Espírito Santo? A gente tem muita dúvida, a gente trata mal às vezes o Espírito Santo, a gente não entende quem é o Espírito Santo. O objetivo dessa lição é apresentar detalhes da pessoa e da divindade do Espírito de Deus. Por isso, esse tema é muito importante para o cristianismo, porque nós acreditamos em um Deus que se apresenta em três pessoas. Isso precisa ser muito bem explicado para a gente não cair em heresias. E as heresias são muito doces, elas convencem com muita facilidade. Precisamos de uma boa base bíblica para poder entender essa verdade na divindade do Espírito Santo. A bibliografia que eu vou apresentar para os irmãos são essas três aí. Basicamente, esse estudo foi feito em cima deste primeiro livro, Manual de Teologia Sistemática, que é do professor Zacarias de Aguiar Severa. Texto riquíssimo, de fácil leitura, muito bom livro. Aconselho que os irmãos comprem esse livro, estudem a partir desse livro. Vocês serão absolutamente enriquecidos de informações importantíssimas a respeito de verdades bíblicas. Por mais que seja uma teologia sistemática, é um livro de fácil acesso a todos. Também continuaremos com o livro do Meyer Pillman, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, um livro também que eu recomendo, e Bases da Fé Cristã de Wayne Grudem, 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Meus irmãos, assim que puderem, adquiram esses três livros, porque eles são excelentes para o seu conhecimento bíblico. Leia a Bíblia e alguns temas da Bíblia são expostos e explicados nesses três livros. São bons conteúdos para o irmão, para a irmã ter na sua biblioteca, no seu leitor de e-books e tudo mais. Não deixe de adquirir pelo menos um desses livros, meus irmãos. Conhecimento não é gasto, é investimento. Tudo bem? O texto base que nós vamos ler é João, capítulo 16, vamos do verso 7 até o verso 11. Peço mais uma vez para que você acompanhe essa escola bíblica com a sua Bíblia. Confira os textos, anote, releia. Peço para que você confie em mim, mas peço primeiramente que você confie na palavra de Deus. Verifique se esses textos estão todos corretos. Pode acontecer de eu errar. Acredito que eu não tenha me equivocado nos textos que eu coloquei aqui, mas confira, meus irmãos, nas suas Bíblias, aquilo que eu estou falando com vocês aqui nessa escola bíblica. Então, olha o que diz João 16, dos versos 7 até 11. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando, né? Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João, capítulo 16, dos versos 7 até o verso 11, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Então, o que não é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é um estado. Essa aqui é a bandeira mais bonita do Brasil, como os irmãos sabem, do estado mais bonito do Brasil, mas o Espírito Santo não é um estado de Deus. Deus não está Espírito Santo. Deus não é ou Pai, ou Filho, ou Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é um estado de Deus. Também o Espírito Santo não é um Espírito de Deus. Não é um
Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Deus. Ele não é algo separado de Deus, simplesmente jogado de Deus, como se fosse uma alma penada ambulante que vagueia obedecendo comandos de Deus naquilo que Deus determina que ele faça. O Espírito Santo não é um Espírito de Deus, ele é o Espírito de Deus. Também, o Espírito Santo não é como um raio de sol, algo que é sentido a partir de Deus, como se fosse uma força divina. Não, o Espírito Santo não é uma força da ação de Deus. O Espírito Santo, ele não pode ser tratado como simplesmente uma força que é ativada pelo poder de Deus. Não é como um raio do sol. O Espírito Santo, ele não é nem uma força, nem um espírito, nem um estado divino. Certo, meus irmãos? Então, para gravar, vamos voltar. Não é uma força como um raio num sol, não é um espírito como uma alma penada vagando e nem é um estado da divindade. O Espírito Santo não é um estado, não é um espírito e nem é simplesmente uma força. O Espírito Santo é Deus. E a partir de agora, meus irmãos, nós vamos passar por vários textos bíblicos. Não temos condições de lermos todos esses textos. Então, meus irmãos, anotem os textos bíblicos e leiam depois separadamente, devagar. Faça as anotações onde você precisar fazer as anotações, só não deixe de prestar atenção nos textos que nós vamos apresentar. Tudo bem? O Espírito Santo é Deus. Os principais nomes dados ao Espírito Santo nas Sagradas Escrituras são, veja bem, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Esses dois nomes estão em Romanos, capítulo 8, verso 9. Ele também é o Espírito do Senhor. Verifique segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 17. O Espírito Santo também é um consolador, um conselheiro, como um advogado, alguém que está ao lado, em João 14, 16. Mas o Espírito também é chamado de Santo, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19. Esses são alguns nomes dados ao Espírito Santo nas Escrituras. Existem outros, sim. Esses aqui são alguns exemplos de como o Espírito de Deus é nominado na palavra de Deus. O Espírito Santo também recebe, meus irmãos, vários títulos, e são títulos muitas vezes de honra. Preste atenção nesses. Ele é o Espírito da verdade. João, capítulo 14, 17, capítulo 15, no verso 26, no capítulo 16 também, no verso 13. Revela a verdade em Cristo e guia os discípulos em toda a verdade. Ele também é um espírito de santidade. Está lá em Romanos, logo no primeiro capítulo. Ele santifica aqueles que são chamados para Deus, aqueles que Deus chama. Santifica os chamados de Deus. E também o espírito da vida em Romanos 8. Ele dá vida espiritual e liberta da lei do pecado e da morte. Então, são títulos de honra do Espírito Santo, títulos importantíssimos que o Espírito de Deus recebe nas Sagradas Escrituras. Ele também é o espírito de adoção, capacita o crente a se dirigir a Deus como filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Ele é o espírito da graça em Hebreus. Ele está graciosamente agindo na salvação trazida por Cristo, lembrando que só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo salva. E o Espírito Santo age com Cristo na salvação. Cristo morreu por nós e o Espírito de Deus nos traz a Cristo. Ele também é o Espírito da glória, lá em primeira carta do apóstolo Pedro, que garante a glória do porvir aos filhos de Deus, a glória futura, a glória de estar em Deus. E ele é eterno, Espírito eterno. Ele mediou o sacrifício de Cristo no tempo e na história, como fala o escritor aos Hebreus no capítulo 9. Mas o Espírito Santo também, meus irmãos, é um ser pessoal. Quando a gente diz que o Espírito Santo é um ser pessoal, a gente está dizendo que ele tem as propriedades básicas de uma pessoa. Ele é inteligente,
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, afirma que o Espírito Santo é um ser inteligente, ele tem consciência de si mesmo. João, que a gente lê o texto principal, no capítulo 16, ele afirma que sabe o que quer, ele faz o que quer e ele tem entendimento de quem é. Ele tem autodeterminação. Também, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele faz conforme os seus planos. Ele tem uma consciência moral. Uma consciência moral só pode ter aquele que tem uma ideia moral. Somente uma pessoa, um ser pessoal, pode ter uma consciência de moralidade. O Espírito Santo também tem as propriedades básicas de uma pessoa. Ele fala, ele ensina, ele convence, ele intercede, ele dá testemunho de Jesus e ele guia os crentes. Ele tem as propriedades que só uma pessoa consegue ter. Uma força não faria isso. Um estado de Deus, talvez sim. Só que Deus ele sairia de um local e iria para outro para fazer isso. Talvez uma força de Deus talvez guiaria. Mas um ser pessoal que faz isso e aponta para Cristo a partir de Deus. Esse é o Espírito Santo, que fala, ensina, convence, intercede, dá testemunho e guia os crentes em Jesus Cristo. O Espírito Santo também, ele age como uma pessoa. Olha que interessante. Então ele tem ações que caracterizam as ações pessoais. Ele dirige os missionários. Ele constitui pastores na igreja e ele distribui os dons como quer. Então essas são propriedades de um agir pessoal. Isso não é aleatório, é algo jogado, isso não aconteceu na sorte, meus irmãos. Essas coisas aconteceram porque um ser pessoal se propôs a fazer. O Espírito Santo pode ser atingido como uma pessoa é atingida. Veja bem esses textos. Ele pode ser atingido pela mentira dos homens, em Atos capítulo 5. Ele pode ser insultado em Hebreus capítulo 10. Ele pode ser blasfemado, aliás, um dos pecados mais graves, o pecado mais grave, o pecado que nós lemos, que é o pecado onde não há perdão. Ele também pode ser entristecido. Ora, a não ser que haja pessoalidade no Espírito Santo, esses textos só fazem sentido se nós apontarmos para uma pessoa, se nós apontarmos para alguém. Se não for uma pessoa, essas informações, essas formas de se atingir, elas nem aconteceriam. Como que você vai atingir uma força? Como que você vai atingir simplesmente um estado de Deus? Como que você vai atingir um espírito qualquer? Não. Quando a gente vai de encontro ao Espírito Santo, a gente vai de encontro a uma pessoa, a um ser com pessoalidade. E vou além. O Espírito Santo não é só um ser pessoal, como é um ser pessoal divino. Olha o que diz em Atos, no capítulo 5, nos versos 3 e 4. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não já te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa de mentir a Deus. Ele é Deus. Aqui foi bem claro. O Espírito de Deus, quando você analisa aqui, meus irmãos, ele não está preocupado se vai ou não vai entregar parte do dinheiro para alguém. Não, não é esse o problema. O problema aqui é que Ananias mentiu, disse que faria e não fez. Ele não precisava vender. O apóstolo Pedro aqui mesmo disse, você não precisava vender nada, já era seu. Por que você vai guardar uma parte daquilo que era seu? Mas você disse a Deus, eu te darei, Senhor. E não deu. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. O Espírito Santo ele possui atributos divinos. Presta atenção, meus irmãos.
Ele é eterno. Eternidade é um atributo divino. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é eterno, ele não tem início, não tem meio, não tem final, ele não teve um começo e não terá um fim. Ele é eterno, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele é onipresente, ele está onde ele quer estar ao mesmo tempo. Se ele quiser estar em 1626 lugares ao mesmo tempo, ele estará. E ele é onipotente, não há força que se iguale à força do Espírito de Deus. As obras de Deus são atribuídas também ao Espírito Santo. A criação do mundo, por exemplo, Gênesis no capítulo 1 e Jó no capítulo 33. A regeneração, a justificação, a santificação, a ressurreição, toda a obra de salvação é atribuída ao Espírito Santo. Só quem salva é Deus, por intermédio de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo. São obras de Deus. E essas obras são atribuídas ao Espírito Santo em muitos trechos das Sagradas Escrituras. Nós também podemos, irmão, concluir da seguinte maneira. Esse livro que eu indiquei lá no início, do professor Zacarias Severa, ele é um livro muito bom. E olha como o professor Zacarias Severa conclui a ideia sobre Espírito Santo, no capítulo sobre Espírito Santo. Concluímos que o Espírito Santo é Deus invisível, presente conosco e em nós, com quem nos relacionamos em nome de Cristo. Nossa subordinação ao Senhor Jesus há de ser expressa numa relação pessoal, consciente, nossa com o Espírito Santo. Sendo divino, o Espírito Santo deve merecer de nós a mesma honra e reverência que dispensamos ao Pai e ao Filho. Ele não é inferior ao Pai e ao Filho em sua natureza essencial. Professor Zacarias Severa, no Manual de Teologia Sistemática, livro que nós indicamos no início dessa escola bíblica para você. Meus irmãos, o Espírito Santo não é uma força, nem um estado, nem um espírito. O Espírito Santo é um Deus pessoal. É o maior que habita em nós. Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, um Deus de graça, um Deus de amor. Ele se importou conosco a ponto de habitar em nós por intermédio do Espírito Santo. E que o Espírito Santo habite em você, meus irmãos, você, meu irmão, você, minha irmã, para sempre. E que você caminhe de acordo com a vontade eterna do Pai. Que você continue abraçado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E que você continue sendo o templo do Espírito Santo, agora e para sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Acredito que será em breve. Amém.